Salve, salve, galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer meu amigo Rafael, que está autorizando a eu utilizar o aparelho que ele nos enviou aqui para reparo, para que eu possa fazer este vídeo para vocês, tá? Esse vídeo aqui nós iremos abordar e comentar um pouquinho sobre um defeito muito comum que anda acontecendo no Xbox 360, que é simplesmente o congelamento da tela. Quando você liga o aparelho logo no início, no logo, ele congela, tá? Ou simplesmente ao você utilizar o aparelho em decorrência de uso, ele acaba aqui também congelando durante um jogo ou simplesmente rapidamente após a inicialização. Por que que isso anda acontecendo? Por que que cada vez mais pessoas procuram e têm relatado este defeito? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, primeiro de tudo eu estou utilizando aqui o meu medidor de voltagem. Se você não viu o vídeo abordando e mostrando as facilidades desse dispositivo, eu vou estar deixando aqui embaixo o link na descrição. Confere o vídeo, que é muito bom você ter um desse aqui na sua casa, tá? Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho é o que normalmente ocasiona este defeito. O que normalmente ocasiona, na maioria das vezes, é o chipset, tá? Na maioria das vezes. Por quê? Só o congelamento da tela é um defeito, tá? Quando há o congelamento da tela e serrilhados na tela, aí sim parte-se do princípio para a verificação em outros dispositivos, tá? Pode ser os reguladores, tá? Pode ser o distribuidor, pode ser a linha, tá certo? De distribuição, pode ser várias coisas, assim até mesmo como um capacitor aqui com problema, tá? Muitas das vezes não é necessariamente o defeito da GPU, tá? Quando está tudo ok com a placa no sentido de medição, os reguladores de tensão estão bem, as linhas nenhuma tem curto, tá? Aí sim você vai optar literalmente por uma outra linha de raciocínio, tá? Neste caso em específico foi o KSB, no caso o chipset, tá? Aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, tá bom? E o porquê que foi o chipset? Porque simplesmente o console, o defeito dele era inicializava e automaticamente já congelava, apresentava o congelamento da tela. Uma vez que a gente testou e verificou que o aparelho estava com o chipset em curto, partimos para a medição de voltagem, tá? A voltagem em uso para ver se simplesmente havia queda de desempenho por falta de voltagem. Existem muitos técnicos por aí que estão fazendo o quê? Estão simplesmente puxando uma ponte, um fio, direto da saída. Aqui nós temos uma bobina, tá? Nós temos 3 linhas de bobina indiferente da placa, tá? O que muda é as voltagens, mas sempre é 3 volts, 1.5 volts ou 1.20 volts. E aqui temos uma de 5 volts. Normalmente se puxa-se a ponte dessas de 5 volts e vem e deixa alimentando os dispositivos USB direto com 5 volts, direto da bobina do regulador até a entrada do USB. Já peguei muito aparelho com essa ponte feita, tá? Por quê? Porque o defeito seria literalmente o KSB ou chipset, só que o técnico em si não quis trocar o chipset, que é essa pecinha aqui, tá bom? Deixa eu esperar a câmera dar o foco. Se ela não der o foco, eu vou fazer manualmente. Pronto, ó. Olha aí, que seria essa pecinha aqui, tá? E aonde essa pecinha vai, Rubens? Essa pecinha vai aqui, ó. Tá bom? Olha ela aqui, ó, tá? Pode ver que é a mesma peça aqui, beleza? Então, tem técnico que não troca o chipset. Ele procura alternativa para suprir a falha do chipset. Se a falha do chipset é simplesmente a falha de alimentação de energia, aqui no USB só está vindo 3 volts, por isso que o HD não reconhece. Ele pega a ponte e puxa o fio direto para o USB, somente para não trocar o KSB, no caso o chipset do cliente. Sendo assim, o chipset, como eu disse para vocês, é um controlador de periféricos, ou seja, o seu dispositivo USB é controlado pelo chipset. O seu HDMI é controlado pelo chipset. O seu cabo de rede é controlado pelo chipset.
O seu HD via SATA também é controlado pelo chipset. O chipset ele controla tudo que vem e é conectado ao seu aparelho, tá? Incluindo também o reconhecimento do drive de DVD. Sendo assim, nesse caso, tem que haver a substituição do chipset. Essa gambiarra de puxar fio para fazer a ponte de alimentação pode ser que funcione momentaneamente. A longo prazo, venha queimar o chipset. E aí, realmente, você pode ter não só o chipset, mas outros componentes da placa, porque a alimentação não está mais sendo controlada pelo chipset, e sim direta, tá? Então, assim, pode vir a ocasionar até serrilhamentos na tela, causando até mesmo um defeito maior, como o de GPU no caso. Então, se no seu console congelou a tela no logo, a primeira coisa a se fazer é verificar o HD interno. Se você está utilizando HD interno, você vem aqui, desconecta o HD interno e vê se liga. A Rubens não ligou. A segunda coisa a fazer, verifique em todos os seus videogames se existe algum dispositivo USB conectado, tá bom? Existe algum USB conectado? Despluga o USB conectado e liga o videogame de novo. Se o videogame iniciou normalmente, aí sim pode ser aquele dispositivo que no caso você acabou de introduzir no seu videogame, que seja a causa do defeito. Ou também pode ser o chipset em curto. Sendo assim, procure um técnico e exija a troca do chipset, tá? Sempre quando você troca, coloca a peça nova no seu videogame, amiguinho. Peça a peça velha e peça prova da substituição do dispositivo. Amigo, você pode gravar aí trocando minha peça? Amigo, você pode mandar uma peça, a foto da peça trocada e coisa do gênero. Exija, tá? Não seja enganado. Muita gente fala que troca a peça, mas faz a ponte de alimentação e resolve o seu problema momentaneamente. Isso não é o correto. A ponte de alimentação direto do controlador para os dispositivos USB frontal e traseiro não é o correto a se fazer. Se falou que trocou a peça, exija a peça velha, porque se trocou a peça, você tem que ter a peça trocada, tá? Então, vamos lá. Já tirou o HD, não resolveu. Tirou os pendrives, não resolveu. Aí sim, pode ser um defeito do chipset. Há raro, né, os casos que também o defeito de congelamento pode ser algo relacionado à GPU. Porém, ele teria que apresentar algum serrilhamento na tela ou algum tipo de quadriculado. Se na sua imagem, vamos supor, está limpinha e ela ao congelamento natural, vamos assim dizer, aí com certeza você já pode ir direto no chipset, né? Se eu não me engano, o erro secundário é 0022, mais ou menos, que é o erro do defeito do chipset. Mas você pode fazer também busca, tá, do defeito. Em que sentido? Vem aqui no seu chipset, com o videogame ligado, congelou a tela. Espera um pouquinho e coloca o dedo sobre o chipset, desse jeito aqui, ó, o dedo, tá? Se a peça começou a esquentar muito aqui, o defeito é o chipset, tá bom? Ela tem uma temperatura básica, mas não esquenta muito. Então assim, se você não aguentar ficar 1 minuto com o dedo aqui, e você olhar no seu dedo ali, sentir uma vermelhidão ou alguma coisa do gênero, esse aqui é o que todo usuário pode abrir o seu videogame e fazer o teste, tá? Para ver se realmente seria o chipset com defeito. Porque quando ele apresenta algum tipo de curto, a primeira coisa que ele tende a esquentar, tá? Então é a primeira coisa a você fazer aí na sua casa. A segunda coisa, para quem tem um controlador e um medidor de voltagem USB assim como eu, é fazer o teste de voltagem, né? Porque cada dispositivo tem um tipo de consumo. Então, nós colocamos aqui um pendrive. Deixa eu colocar aqui para que vocês possam ver. Primeiro eu vou colocar um HDzinho externo. Deixa eu só colocar aqui que eu tô com uma mão. Pronto. Observa que ele caiu para 5 volts para poder alimentar o meu HDzinho externo. Quando você tem uma puxada de alimentação muito agressiva, direta do chipset para o console, e automaticamente essa puxada de alimentação agressiva ela haja a necessidade para que haja a leitura e o funcionamento do HD, ela pode sim apresentar um congelamento, tá? Se a voltagem que está sendo gerada
na porta USB for menor do que 4.70, possivelmente você tem algum problema nessa linha, tá? Seja no capacitor ou seja no chipset. Nunca pode estar menos do que 4.70 aqui, tá bom? No seu dispositivo USB. Observe que com a alimentação aqui, toda vez que eu colocar, deixa eu colocar aqui algum jogo para executar, colocar qualquer coisa aqui mesmo, ó, só para poder executar, e você vai ver que o consumo, olha lá, começou a fazer leitura no HD, o consumo ele abaixa, olha aí, ó, tá vendo? Ó? Olha lá, 4.3, 4.2, por quê? Porque vai gerando um consumo da energia para que o HD funcione, tá bom? Então dá uma olhada. Isso aí é algo decorrente. Observa a dificuldade. Às vezes a pessoa fala assim, Rubens, eu coloco o meu HDzinho ali e ele simplesmente congela só com o meu HD. O meu USB ele não congela. Simples. Eu vou colocar aqui também. Olha aí. Eu vou colocar aqui, vou tirar aqui porque não está sendo como primário, né? Ó. Vou tirar, beleza? Olha aí, tirei. E agora eu vou colocar aqui. Observa que o consumo é diferente. Olha lá. Observou como o consumo é diferente? Porque o pendrive não consome tanta energia assim, tá bom? Então, meu pendrive está conectado aqui, beleza? Olha aí. Eu vou até colocar um joguinho aqui para executar que está dentro dele também, para que você veja o porquê que só trava. Opa! Olha aí, para você ver que só trava com o HD. E por que só trava? Ó, pode ver que eu estou executando o jogo dentro do meu pendrive aqui, tá? E só trava com HD porque o consumo de energia do HD é maior, tá bom? E automaticamente esse consumo sendo maior, ele simplesmente força o chipset, tá? Galera, esse aqui foi um vídeo para explicar para vocês o porquê que normalmente acontece esse defeito do congelamento da sua tela, o congelamento do seu jogo em específico ou até mesmo defeitos relacionados a isso, tá? Então, galera, se o aparelho de vocês congelar no início ou simplesmente congelar durante o jogo, pode ser o defeito do seu HD, tá? Então é bom fazer um teste antes. Como pode ser defeito do seu videogame, que o chipset já está com defeito em curto e ele está tendo dificuldade para poder processar o reconhecimento e do seu armazenamento, seja ele interno ou seja ele externo, tá? Normalmente funcionam muito bem jogos no pendrive, porque o pendrive tem um baixo consumo de energia, como você está vendo aqui, tá bom? E por isso é óbvio que o processamento e até mesmo a forma de leitura do pendrive é muito mais leve do que o reconhecimento do HD. No caso do HD, ele simplesmente não utiliza 1.5 volts, né? Eu vou até colocar aqui, ó, para poder executar o jogo, beleza? Para que vocês vejam o consumo também, ó. Ele não utiliza só 1.5 volts para funcionar, né? Ele utiliza muito mais do que isso, como foi demonstrado aqui para vocês, tá bom? Então eu vou deixar só rodando ali, ó, só para que vocês acompanhem também o consumo, que eu acho que é importante, né? Assim vocês conseguem definir o consumo de um dispositivo USB. Olha aí, pode ver que ele está fazendo a leitura aqui, ó. Aí, tá bom? Indiferente também do consumo do HD, tá bom? Olha lá, o joguinho executando aqui tranquilamente. Então, de qualquer forma, galera, o vídeo é esse. Nesse vídeo aqui eu quis falar um pouquinho sobre o porquê que acaba congelando a tela do seu videogame, tá? Pode ser defeito do HD, deixa eu pausar aqui, senão o controle vai ficar vibrando infinitamente. Pode ser um defeito do seu HD, ou do pendrive, ou o próprio HD em curto gera o defeito de queima do chipset, tá? Queimou um chipset, você pode desmontar o seu videogame, se você tiver esse conhecimento. Coloca o dedo aqui em cima e veja se está quente. Começou a esquentar o chipset com o videogame em uso, ou até mesmo congelado no logo, o defeito é o chipset, tá? E aí sim,
eu recomendo que você dirija-se até o seu técnico de confiança para que ele possa fazer a substituição do dispositivo, tá bom? De qualquer forma, o vídeo é esse. Falei um pouquinho sobre o porquê que anda acontecendo o congelamento na tela dos Xbox, tá certo? E principalmente esse defeito tem se tornado cada vez mais comum devido à popularidade do Xbox 360 e até mesmo cada vez mais terem aparelhos já com uma certa idade no mercado, né? De qualquer forma é isso, e ainda existe a peça para substituição no mercado, então não é difícil para que seu técnico consiga fazer esse reparo, tá certo? E uma dica, após o reparo, eu recomendo que você troque o HD. Não adianta você fazer a troca do chipset e continuar utilizando o seu HD defeituoso, se foi ele que gerou o defeito, tá? Porque você vai queimar, sim, a nova peça, o novo chipset, tá bom? Então, já fica aí a dica para vocês, tá? De qualquer forma, o vídeo é esse, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!